Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês a respeito das eras, ou seja, os tempos foram divididos em eras. E isso está escrito em 2 Esdras, no capítulo 14, no versículo de número 6. E para parafrasear, fazer a conexão, também 2 Esdras, no capítulo 6 e verso 7. No capítulo 14 e verso 6 diz assim: a era perdeu a sua juventude e os tempos começam a envelhecer, pois a era está dividida em 12 partes, e 9 de suas partes já passaram, bem como metade da 10ª parte. Então 2 de suas partes permanecem, além da metade da 10ª parte. Em 2 Esdras 6 e 7 diz assim: então eu respondi e disse: qual será a divisão dos tempos? Ou quando será o fim do primeiro e o começo do seguinte? Eu li invertido aqui, tá, irmãos? Mas, para dar sentido, Esdras, ele questiona o anjo que é enviado por Deus para trazer a revelação, no capítulo 6 verso 7, e ele diz: então eu respondi e disse: qual será a divisão dos tempos? Então, no capítulo 14, verso 6, traz a resposta. Então, o anjo de Deus traz a revelação e diz: a era perdeu a sua juventude. Ou seja, que no princípio tudo era novo, tudo estava em seu devido lugar. E agora os tempos começam a envelhecer, o tempo ele começa a declinar, a passar mais rápido, pois a era está dividida. Veja que Deus dividiu aqui o tempo em 2 Esdras em eras. E ela está dividida em 12 partes. Veja que o número 12, se nós podemos fazer conexão com o número de 12 portas, dos 12 apóstolos, não é? Os 12 discípulos, e tantos outras referências ao número 12 que nós podemos ler na sequência. Então, Deus divide o tempo em eras, e essas eras são divididas em partes. Então, o anjo de Deus traz a revelação a Esdras que 9 partes e meia já haviam passado. Então, sobrou 2 partes e meias, ou seja, uma metade da 10ª parte e mais a 11ª e a 12ª. Então, essa revelação apresenta uma visão apocalíptica, né? De 9 partes e meia que já se cumpriram, que nós estamos falando do fim dos tempos, e esse fim dos tempos, ele abarca profecias que estão no livro do profeta Daniel, no livro de Apocalipse, na revelação do livro de Apocalipse de Baruque, né? E tantos outros livros que nós vamos fazer menção aqui. Então, 2 partes e meias ainda restam, ainda não foram consumadas para a completude dos tempos, das profecias de Deus. Essa divisão, ela simboliza a história da humanidade em ciclos determinados por Deus. Conectando-se com outros textos bíblicos e apócrifos que falam da contagem dos tempos e da proximidade do fim. Nós falamos aqui em textos apócrifos, mas são livros espirituais, que não estão dentro do cânon bíblico, e eu sempre gosto de fazer referência disso, porque muitas pessoas que se criaram dentro do meio evangélico, das denominações evangélicas, elas veem apenas os 66 livros ali como livros espirituais, mas nós entendemos que outros livros que estão dentro da Bíblia católica ali, como 2 Esdras, como o Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Abraão, são livros espirituais e trazem revelações que nós podemos conectar com a palavra de Deus desses 66 livros, que são conhecidos, né, pela maioria dos cristãos como Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, a estrutura de 12 eras em Esdras, que é o texto-chave que nós lemos aqui, no capítulo 14, verso 6, né, então nós vamos ver que descreve o mundo quando ele foi dividido, como ele foi dividido nesta revelação em 12 partes. 9 e meia já passaram e restam 2 e meia. No sentido teológico, o número 12 em hebraico significa Shene Hassar, simboliza plenitude
e governo divino. Por exemplo, quando nós olhamos para a Nova Jerusalém, nós vemos que ela tem 12 portas, com o nome dos seus 12 apóstolos, os 12 discípulos, e os nomes dos 12, as 12 tribos de Israel. Então, a interpretação, o autor, ele escrevendo um contexto judaico apocalíptico, provavelmente no século I e no século II depois de Cristo. Então, nós vemos a história como quase concluída, porque nós estamos, no tempo do fim. Estamos no fim dos tempos. Então, esta conexão com o cânon bíblico, Daniel 2 e 7, e faz, se necessário, nós fazer menção dos versículos para conectarmos e entendermos. Em Daniel 2 e 7 diz assim: as visões de 4 bestas e da estátua de 4 metais representam as eras sucessivas até o reino de Deus. Assim como em Esdras há uma contagem de períodos históricos. Mateus 24 e 22 diz assim: Jesus afirma que os dias seriam abreviados para que os escolhidos fossem salvos. Então isso ecoa a ideia de que o tempo está quase completo. As eras estão quase no fim. Ora, são 12, faltam 2,5. Então nós estamos chegando no fim, na completude dos ciclos. Apocalipse 12 e 14 fala sobre a mulher que é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, essa linguagem é semelhante à de Esdras sobre as frações de eras. E eu tenho um vídeo sobre a mulher, que foi para o deserto, levado por Deus com 2 grandes asas que simbolizam a proteção de Deus. Depois você procura aqui no canal sobre a mulher e as 2 asas. Então nós vemos aqui que nós estamos refletindo sobre a completude dos tempos, sobre os ciclos. Salmo 90, verso 4 diz assim: 1000 anos são como um dia diante de Deus, reforçando que o tempo humano é medido em ciclos divinos. Lógico que 1000 anos para Deus é igual a um dia. Por quê? Porque Deus, ele não está suscetível ao nosso tempo. Ele não está suscetível ao tempo cronos. Deus não está preso dentro do tempo. Deus é o Senhor do tempo. O passado e o futuro é um presente constante para Deus. Assim como Deus te vê no passado, Deus te vê no presente e Deus te vê no futuro. Porque Deus, ele estava lá, ele está presente e ele já está no futuro. Deus, ele é o Senhor do tempo. Perceba que nós podemos fazer uma conexão com os outros livros apócrifos, mas espirituais, como o livro de Enoque. Enoque, no capítulo 93 e 91, apresenta o Apocalipse das semanas, ou seja, dividindo a história em 10 semanas, até o juízo final. Então nós podemos fazer um paralelo direto com as 12 partes de 2 Esdras. Jubileus 23 diz assim: ele fala da contagem de jubileus e da corrupção crescente até o fim, mostrando que o tempo é medido em ciclos santos. Segundo Baruque 27:30 diz assim: também descreve períodos sucessivos da história, culminando no reino messiânico. No entendimento teológico aramaico-hebraico, o tempo em partes vem de halagim, ou halagim, sugere divisões ordenadas não acidentais. Deus é o Senhor da história. No texto grego de Esdras, merê, ou seja, reforça a ideia de porções de tempo determinados, divididos. Ou seja, a mensagem central é que o mundo está em sua fase final. A expectativa messiânica é iminente e a contagem de eras é chamada vigilância à santidade. Então nós podemos fazer uma comparação entre a fonte, a divisão do tempo e a mensagem. Em 2 Esdras, nós vemos que a divisão do tempo é em eras, divididas em partes. Ou seja, 9 meias já passaram, 12 meias restantes. A mensagem é: o fim está próximo. Em 1 Enoque 93 e 91, a fonte é Enoque. E a divisão do tempo é em semanas. E a mensagem é que a história culmina no juízo.
está apontando para o juízo. Em Daniel 7, nós vamos ver a divisão do tempo em reinos, e a mensagem é o reino eterno de Deus. Em Apocalipse 12:14, nós vamos ver o tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, o sustento até o fim, porque está falando da mulher que foi levada para o deserto com 2 grandes asas para ser sustentada até o tempo do fim por Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, uma comparação de estruturas apocalípticas, né? Que nós temos aqui a divisão em semanas, a divisão dos tempos em ciclos, né? A divisão do tempo em tempos e metade de tempo, em reinos, e também dividida em porções de ciclos e semanas. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês. É uma mensagem curta, mais rápida, para que nós possamos, né, e venhamos a entender que o tempo está chegando, o tempo do fim, e que nós temos que estar preparados e nos santificar cada vez mais diante da presença de Deus. Que Deus abençoe você, que você possa refletir nessa mensagem. Fique na graça e paz do nosso Senhor Jesus.